Olá, pessoal do Entretanto, estamos aqui para falar de ciência política à luz do direito, para falar de novidades do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, clara, construtiva, bem-humorada e imparcial. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal, a gente precisa de vocês. Hoje nós vamos falar da legislação eleitoral americana e brasileira e da eleição do Donald Trump e vamos falar um pouquinho sobre presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, a Constituição americana proíbe que um político possa ser presidente dos Estados Unidos por mais de 8 anos, consecutivos ou não. Viraria uma monarquia a prazo fixo, como foi com Franklin Delano Roosevelt, eleito e reeleito por quatro mandatos, morreu no último em plena Segunda Guerra Mundial, e ele por mais de 15 anos à frente dos Estados Unidos da América. Obama, por exemplo, para vocês entenderem, não poderia novamente se candidatar à presidência americana depois de seus 8 anos à frente da Casa Branca. E Trump, agora novamente eleito, de maneira intercalada, não poderá tentar a reeleição daqui a 4 anos. Entenderam? 8, de qualquer jeito, e acabou. No Brasil não é assim. Lula da Silva foi presidente por 8 anos e 2 mandatos. E se candidatou e ganhou mais uma vez agora. Então já são 3 gestões. E ele pode, em tese, tecnicamente, se reeleger daqui a 2 anos e tanto, quase 3. E assim sucessivamente, porque em nosso país o que a legislação eleitoral e a Constituição brasileira vedam é a possibilidade de mais de uma reeleição consecutiva, de 2 em 2 gestões, intercaladas, ok. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney, que estão vivos, poderiam se candidatar novamente à presidência da República. Apesar do FHC ter sido presidente por 8 anos. E até mesmo Dilma, eleita 2 vezes seguidas, mas com longo interstício, após sofrer impeachment em quê? Por uma mirabolância política, por uma mirabolância jurídica, não teve seus direitos políticos cassados. Aliás, a reeleição brasileira para presidente da República é uma invenção do senhor Fernando Henrique Cardoso, como ele mesmo narra em seus diários da presidência, um livro saboroso. Em sua primeira gestão, o Plano Real do Fernando Henrique, propiciado o Plano Real pelo Itamar Franco, o Plano Real havia recuperado o poder de compra da nossa moeda e nos salvara da hiperinflação. Vivíamos um céu de brigadeiro na economia, avistando-se novas eleições. Todavia, em que tanto Sarney quanto Itamar Franco pretendiam suceder a Fernando Henrique, o que era encarado como aquilo que seria um retrocesso, um desastre político-econômico para aquela nação que emergia para o primeiro mundo da economia mundial. Não se queria mexer em time que estava ganhando. Por isso, com bastante negociação no Congresso, se promulgou a emenda à Constituição a toque de caixa para permitir mais 4 anos do Fernando Henrique Cardoso, que fez, ao todo, 2 bons governos, com as habituais ressalvas ideológicas que todos conhecemos, mas que não enodoam sua gestão pragmática e de resultados. Conversa com meu bom amigo, conterrâneo, atualmente governador em exercício e reeleito governador em Minas Gerais, Romeu Zema. Romeu Zema me dizia daquilo que eu já tinha ouvido de outros políticos. Só 4 anos à frente do poder executivo é muito pouco para realizar. Seja prefeito, seja governador, seja presidente da República, 4 anos é muito pouco. É você empreender projetos
ou projetar reformas que você não vai conseguir executar e encerrar em meros 4 anos de gestão. Ou seja, os políticos não vão conseguir ver frutificar ao seu trabalho, aos seus esforços, pelo bem social e político do povo a que eles representam, só com 4 anos à frente do poder executivo. Por isto, justifica-se, na prática, a reeleição. Não há de eterno, não infinitas vezes, né, mas justifica-se pragmaticamente a possibilidade constitucional das reeleições. Foi essa emenda constitucional que assim o fez no Brasil, né, para permitir que projetos bem-sucedidos possam se prolongar por mais 4 anos. E, é claro, há um escrutínio no meio disso tudo, que é a reeleição possível para o candidato da situação, né, que se encontre na gestão em andamento. Na França, não são só 4 anos, são 6 anos. Em outros países são 5 anos de mandato. Quando é presidencialismo, tem que haver um prazo, senão vira monarquia na prática, que o diga Vladimir Putin, quase 20 anos à frente da Rússia. No parlamentarismo não é assim, porque governos caem e são recompostos quando não obtêm ou mantêm sua liderança nos respectivos congressos. Há parlamentarismo presidencialista na Itália, por exemplo, e monárquico. O caso mais célebre é o da Inglaterra, mas tem na Espanha, tem na Holanda, Suécia, etc. No parlamentarismo há um chefe de governo e um chefe de Estado, são distintos. O governo liderado pelo primeiro-ministro, o premier, o chanceler, e o Estado é representado pelo presidente ou pelo rei, cargos de representação e não de gestão. Os maldosos vão dizer que são figuras decorativas apenas, o presidente e o rei no parlamentarismo. Mas não é bem assim. A importância do rei da Inglaterra, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, fortalecendo as boas providências do primeiro-ministro inglês Winston Churchill, nos mostra a necessidade de uma chefia de Estado coesa com um gestor governamental. No auge, pessoal, do risco da vitória bolsonarista à reeleição, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, chegou a insinuar a possibilidade, sugeriu a possibilidade de um semipresidencialismo no Brasil. Queria evitar a qualquer custo que maus gestores comprometessem aos bons rumos da nação de maneira quase consecutiva, como ele, Barroso, acreditava, ocorria com Dilma, Temer e depois Bolsonaro. Bom, o ministro Barroso é o mesmo ministro do STF que disse em alto e bom som, em um julgamento já célebre, que não há comunismo no Brasil. Então, dá mais ou menos para entender como é que funciona a cabeça do nosso querido jurista e ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Como nós temos economia de mercado no Brasil não há comunismo. Então, na China, que também tem economia de mercado, não há comunismo. E como Bolsonaro não conseguiu se reeleger, aquele semipresidencialismo lá atrás, engendrado pelo bom ministro Luiz Roberto Barroso, não tem mais razão de ser, não tem mais que ser falado, não está mais em voga. Por quê? Acabou o risco do bolsonarismo. Então não temos mais que falar em semipresidencialismo. Talvez devêssemos falar de semidemocracia. Nos idos da década de 1990, tivemos um plebiscito para que escolhêssemos se queríamos continuar presidencialistas ou modificaríamos a república para o parlamentarismo ou mesmo a monarquia. A primeira alternativa ganhou de goleada. Nós gostamos de um representante do Estado e do governo em um só cargo e função. Gostamos de ser liderados
por um presidente da República, muito embora às vezes a pessoa que ocupa esse cargo nem sempre seja merecedora de tamanha honraria. Não importa, pessoal. Escolhemos ser mandados por um presidente e os cargos são muito maiores que as pessoas que os ocupam nesta e em outras repúblicas. Sempre. Vamos voltar para o Trump. Donald Trump é um candidato de extrema-direita que deverá, nos próximos meses, acabar com a guerra na Ucrânia, serenar a Coreia do Norte e acabar com os bombardeios israelenses no Oriente Médio. Tudo com seu poder de persuasão. É um presidente da República para a guerra e para fazer cessá-la. Para isso ele não fará como sugerira Lula durante sua campanha para a presidência brasileira. Lula falou que ia chamar o Putin e o Zelensky para tomar uma cerveja. Trump vai fazer diferente, vou mostrar aqui. A. Não vai ajudar Israel se o pau continuar quebrando. B. Vai parar de mandar ajuda humanitária para os descamisados árabes vítimas dos ataques israelenses. C. Vai continuar tranquilizando o ditador coreano Kim Jong-un. O ditador coreano, não mexa conosco que ninguém vai mexer com você. Fácil, simples, mas o Biden não dava conta. E finalmente D. Ele vai avisar aos ucranianos. Resistindo ou não a Putin, vocês não entram na OTAN. Nós não queremos vocês lá, porque vocês são muito mais dor de cabeça na OTAN do que solução. Ligar o Trump ao fascismo, só porque ele é de direita, é voltarmos a um raciocínio de um mundo binário que não existe mais. Aliás, nunca existiu. Não é porque o sujeito é de esquerda que ele é comunista ou socialista. Não é porque ele é de conservador de direita que ele é fascista. Aliás, o conceito de fascismo, ao contrário do nazismo, que está bem caracterizado, bem estigmatizado na memória histórica das pessoas, o conceito de fascismo se perdeu no imaginário coletivo. O conceito de fascismo, muita gente não sabe o que é fascismo e está chamando o outro fascista. Por quê? Porque não é de esquerda, aí entra a guerrilha cultural, a guerra cultural, tão comum ao comunismo. Comunismo esse que o ministro Barroso disse que não existe no Brasil. O Trump é um cara pragmático, que vive de resultados. É claro que ele não é de esquerda, mas nós temos que parar com esse maniqueísmo forçado, esse maniqueísmo entulhado nas informações que nos divulgam. Temos que parar com essa desinformação de achar que só porque o sujeito não é de esquerda, ele é de direita. Criando nichos e tirando da pessoa o direito de ser imparcial ou o direito de adotar nuances. Vem cá, pessoal, eu sou de esquerda, mas eu não gosto do partido X, que é de esquerda. Eu sou de esquerda, mas eu não voto no candidato X, que é de esquerda. Eu sou mais moderado. Ou eu sou de direita, mas eu não gosto do Trump. Ou não gosto do Bolsonaro. Eu sou de direita, mas eu não voto nesse partido. A guerrilha cultural, muito manuseada pelo comunismo, tira do sujeito o direito de ter esse equilíbrio ideológico, que é tão importante na República, principalmente nas repúblicas pluripartidaristas, como é o caso do Brasil. Por que a Constituição brasileira adotou o pluripartidarismo? Aqui você pode ter um monte de partido, um monte de candidato, um monte de partido nanico. Por que nós adotamos isso? Para evitar a polarização política, que é o que está acontecendo agora. Para suportar esses argumentos falaciosos. Ou você é meu amigo e está comigo, ou é meu inimigo e eu tenho que te derrubar. Para poder conviver melhor com as diferenças ideológicas e político-partidárias.
que está sendo destruído pelo pensamento político equivocado moderno na sociedade brasileira. Eu estava dizendo que faz parte da guerra cultural comunista ofender, nichar, estereotipar o opositor político, ou simplesmente a pessoa que não pensa igual a você. Ou como dizia o Lenin, xingue-o do que você é, acuse-o do que você fez ou faz. É mais ou menos por aí. Essa é a guerrilha cultural, aquela guerrilha cultural comunista, daquele comunismo que o ministro Barroso afirmou que não existe no Brasil. A esquerda brasileira e a esquerda americana são absolutamente iguais nessa característica da guerra cultural, que travam nos meios de comunicação de seus respectivos países. Eles não te dão o direito de ser imparcial, e se você simplesmente não é de esquerda, passa a ser imediatamente de direita, fascista, filhote da ditadura, reacionário, etc. Sem contar, que eu falei aqui, que muita gente não sabe o que é fascismo. E acha que fascista é todo mundo que não é de esquerda. Tanto o fascismo, quanto o comunismo, quanto o nazismo, não são correntes político-ideológicas, são religiões fundamentalistas políticas, extremistas, muito maiores do que ideologias e muito mais nocivas. Todo extremismo é nocivo. O Trump, pessoal, é um pragmático. É claro que ele não é de esquerda. Ele defende o livre mercado, a abstenção de intervenção governamental, o combate à imigração ilegal e clandestina, o reforço das fronteiras, a meritocracia, a livre iniciativa, enfim. O ministro Alexandre de Moraes teria problemas com o Trump se ambos ciscassem no mesmo terreiro. Mas o Trump não é um combatente ideológico anticomunista ou um político com raízes partidárias. Ele é um homem de sucesso, que deu certo, gere bem seus negócios e também o fez com a América. E vai fazer de novo. O principal motivo da nova vitória acachapante do Trump é o fato de que o Partido Democrata americano é ineficaz, ridículo e não produz nada de útil para a presidência dos Estados Unidos desde John Kennedy. Lá se vão 60 anos. Clinton quase acabou com a América e Obama não conseguiu implementar suas melhorias socializantes na economia ou no sistema público de saúde. Ou seja, Obama é um político bem intencionado, fala bonito, mas não realiza. Um demagogo, curioso, que chama Bolsonaro e Trump de demagogos. É a característica que eles não têm, dado o discurso político deles. Eles não falam para agradar. Eles não têm um discurso vazio. Os dois líderes de direita, ao contrário, não têm comedimento ao falar ou constrangimento em desagradar o seu público-alvo. E o conteúdo do discurso desses dois políticos, conquanto discutível, é denso e tem endereço certo. A eficiência na gestão e o desaparelhamento político partidário do Estado. A eterna polarização entre esquerda e direita é tão ridícula, é tão anacrônico, fora do compasso histórico, é tão equivocado você dividir o mundo entre esquerda e direita que veja-se, Donald Trump, que é um ícone do capitalismo moderno, você não consegue imaginar alguém mais anticomunista do que Donald Trump, né? Donald Trump é amigo e tem pensares político-ideológicos congruentes, semelhantes com o seu amigo, o eterno presidente russo Vladimir Putin, que é um ex-líder da KGB, comunista, proveniente da extinta União Soviética. Para vocês verem, há nuances. Não somos bipolares. Nós temos que respeitar a diversidade. Entender que há toda espécie de pensamento político no Brasil e no mundo. O pensamento certo e o pensamento errado existem, mas que se possa professá-los desde que se respeite ao Estado democrático de direito.
e que se possa assumir o poder através de eleições limpas, que é o que a gente viu agora nos Estados Unidos da América do Norte, com a nova eleição de Donald Trump. Para terminar, uma frase do Vladimir Putin: nós não nos consideramos inimigos de ninguém. E eu não recomendo que ninguém nos considere como seu inimigo. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.